Olá, gostaria de conversar com você sobre a esperança do cristão. Já temos falado no outro vídeo que se chama O Arrebatamento da Igreja, alguma coisa sobre a ressurreição. E é justamente sobre esse assunto, sobre a ressurreição, que eu queria conversar com você. A palavra de Deus diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então vamos pensar novamente no que a gente falou. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida terrena, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Imagina você, por exemplo, que está começando a vida agora, um jovem, né? Nem pensa nessas coisas, é muito natural que o jovem não vai pensar, nem pensa na morte, né? Está com toda energia aí, todo vapor, tem mais é que viver, tem muita vida pela frente. Então ele não pensa nisso. Mas as pessoas que já vão passando lá dos 60, já começam a pensar, afinal de contas o próprio corpo está mostrando que você está envelhecendo, né? Então você precisa estar sempre retocando o cabelo, né? Que os fios brancos já vão aparecendo, quem pode dar uma esticadinha aqui, outra ali, né? Então o corpo vai mostrando que você está envelhecendo, né? E vem o cansaço, enfim, muitas coisas, consequência mesmo do que a palavra de Deus diz, que o homem ele morre por causa do pecado, né? Foi uma consequência, a morte espiritual primeiramente, e a morte física também é consequência do pecado do primeiro homem, que foi Adão. Então, ainda que a pessoa não creia na palavra de Deus, no que diz a Bíblia, o fato é que a pessoa morre, né? E a morte é realmente uma coisa terrível. Deus não fez o homem para morrer, né? Pelo contrário, para viver eternamente. Então, esse versículo que diz, né, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis. Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse essas palavras na cidade de Corinto, lá no meio daquele povo havia muitos filósofos e havia um ditado naquela época que eles diziam assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eles tinham essa filosofia: vamos comer, beber, como não tem mais nada depois da morte, então vamos aproveitar tudo que tem que aproveitar, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então Paulo, ele diz assim: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, não é assim que a palavra de Deus diz. Não é assim. Existe esperança, sim. A ressurreição de Jesus para o cristão, o cristianismo, é uma prova, né, de que eu e você, ou qualquer pessoa que crê na palavra de Deus, vai ressuscitar. Claro, aquele que crê. Jesus veio justamente para trazer libertação aos cativos, para dar vida eterna ao pecador que se arrepende. Então, a ressurreição é uma prova de que eu e você, se você crê em Jesus, nós com certeza iremos ressuscitar. É uma garantia de que eu terei o meu corpo ressuscitado após a morte. Então, o homem morre e volta para o pó, né? Independentemente se a pessoa crê ou não crê, a palavra de Deus se cumpre. Mas o espírito não morre. Nós já falamos nesse assunto no outro vídeo do arrebatamento. Então, o espírito não morre. Então, o espírito do cristão, ele sobe imediatamente e ele está no céu, que é o terceiro céu. O primeiro céu é a parte atmosférica, o segundo céu a parte cósmica, o terceiro céu onde habita o trono de Deus. Então ele recebe umas vestimentas espirituais e ele habita, assim que ele morre, o espírito sai do corpo, o corpo precisa ser enterrado e o espírito volta para Deus, né, do cristão. A pessoa que não quis aceitar o plano de Deus, a pessoa tem liberdade de fazer a sua própria escolha, que não creu em Jesus, né, em nenhum momento da sua vida fez essa escolha, ela vai para um outro lugar que a Bíblia revela para aguardar a ressurreição
dos mortos, dos ímpios, que a Bíblia chama de ímpio, é todo aquele que não aceitou esse presente de Deus, a salvação. Então, essas pessoas irão aguardar, também haverá uma ressurreição dos mortos, dos ímpios, mas para ouvirem uma palavra de condenação. Jesus até falou sobre isso, lá em João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas aquele que não aceitou a palavra do Senhor Jesus, que não creu na Bíblia, não quis saber do Deus da Bíblia, esse sim passará pelo juízo para ouvir uma palavra de condenação. Por isso que eu sempre digo, é muito importante que você conheça esses detalhes, né, que estão escritos na palavra de Deus, porque essas coisas irão se cumprir. Hoje você tem a oportunidade de escolher. A qualquer momento a palavra de Deus, o Espírito Santo, toca no seu coração e te convence de que realmente você precisa fazer uma escolha aqui na Terra, né? E é engraçado, eu estou lembrando agora, tem um pastor muito amado que a maioria do povo de Deus conhece, que ele se chama pastor Cláudio Duarte. E ele costuma dizer que todos nós, independente se você é cristão ou não, todos nós estamos na fila invisível da morte. E todo mundo tem uma senha. Ele é muito engraçado na maneira de contar verdades espirituais. Todos nós temos uma senha e a qualquer momento o nosso número será chamado, né? Então imagina se eu tenho o número 240 e de repente chama o meu número, eu vou embora, e você fica. De repente chama o seu número, né? E de repente você vai e eu fico. O fato é que todos nós precisamos estar preparados para encontrar com o reto juiz, o Criador dos céus e da terra, né? O Deus que criou todas as coisas. Eu não estou falando de religião, porque religião é o homem que cria tantas regras, o homem tentando alcançar a Deus, ou tentando agradar a Deus. Então ele tem vários dogmas, pode isso, não pode aquilo, mas o Evangelho, o Deus da Bíblia, é completamente diferente. O próprio Deus providenciou o resgate, né, para a salvação de todo aquele que crê. Então, como dizia o pastor Cláudio Duarte, ele faz essa brincadeira que é muito séria, que a qualquer momento o nosso número será chamado e a gente precisa estar prontinho para encontrar com o Criador. Então, a escolha que nós fizemos hoje aqui na Terra vai determinar o nosso futuro, a nossa eternidade. É tão sério isso, e é tão maravilhoso poder conhecer essas verdades espirituais para que você possa fazer a sua melhor escolha, né? Então, ele conta assim, ele brinca assim, né, que todo mundo está na fila invisível da morte, né? Então, a qualquer momento, tanto eu quanto você podemos sair desse planeta, né, e nos colocar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que julga com retidão, com justiça, aquele que nos ama. Hoje ele é o nosso advogado, ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Mas quando nós sairmos desse planeta, né, aquela pessoa que rejeitou o amor de Deus, se esqueceu de Deus, não quis saber de Deus, rejeitou conscientemente, eu não quero, você tem todo o direito, todo o direito. Por outro lado, um dia você vai ter que encarar o reto juiz, o Todo-Poderoso. Por isso que Paulo diz assim, se a palavra de Deus diz, né, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, eu tenho esperança que vai além da morte, esse que é o sobrenatural, que é maravilhoso. Eu creio em tudo que a palavra de Deus nos revela, né, que haverá uma ressurreição sim, né, o cristão vai ressuscitar do pó da terra. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, João, que era um discípulo de Jesus, o Senhor mostrou para ele, deu uma revelação de tudo que vai acontecer, né, daqui para o futuro, está tudo escrito e revelado, nada está oculto. O Senhor Jesus já mostrou para ele um novo céu, uma nova terra, né, onde habitará a justiça, algo sobrenatural, esse novo céu, uma nova terra preparada para o povo de Deus. Existe um povo em todo o planeta que hoje, né, tem sido fiel, com toda a imperfeição muitas vezes. É possível que você conheça algum cristão que que não siga corretamente a palavra de Deus, mas a gente deve entregar ao reto juiz, ele que vai julgar, ele que conhece o coração de cada pessoa, a intenção de cada pessoa. É claro que o cristão precisa ter um caráter,
né, de Cristo, andar nos caminhos do Senhor, né, de ser discípulo de Jesus, andar em retidão, fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Mas a nossa esperança não está aqui nessa terra. É isso que eu quero passar para você. A nossa esperança está nos céus, né? Nós temos uma esperança. A palavra de Deus diz, lá no livro de Apocalipse, que as ruas da cidade são de ouro. Os fundamentos da muralha das cidades são de pedras preciosas. Está tudo escrito no capítulo 21 de Apocalipse, você pode ler também na sua Bíblia, né? E lá no capítulo 21 fala da existência de um livro, justamente é o livro da vida do Cordeiro. E ali, nesse livro, estará escrito o nome de toda pessoa que aceitou esse presente de Deus, essa graça de Deus maravilhosa, que é a salvação em Jesus. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, o nome dela é escrito nesse livro, né? E eu te convido, se você um dia nunca aceitou o Evangelho, nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, eu quero dizer para você, faça isso o mais rápido possível, porque já já o seu número, a sua senha poderá ser chamada e você vai perder a oportunidade de morar no céu e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Deus te chama assim, Ele quer salvar a sua vida hoje. Jesus veio para buscar o perdido, né, e o pecador. Se você se acha assim, nessa situação, Jesus então veio para você. Eu já estou garantida porque dei a minha vida para Ele e meu nome está escrito nele. Agora tem que ser fiel até a morte, sim. Né? Um dia aceitou Jesus e largou para lá. Não. Né? A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ainda vamos receber uma coroa da vida, aquele que crê e que perseverar até a morte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.